Sua família é perfeita? Se você está entre os que estão procurando por uma família perfeita, é bem-vindo então ao nosso vídeo de hoje, né? Vamos estar falando alguma coisa referente à família, né? Família, essa instituição em que começou, né? Lá com Adão e Eva. Isso vem se dando sequência, isso está se formando então a nossa comunidade, né? De hoje essas comunidades então são formadas por bairros, por cidades, por estado e assim vai por aí afora. Mas tudo começa a partir de uma família, né? Talvez lá na tua casa, aí na sua casa não seja tudo perfeito, tudo da melhor forma. Eu quero te dizer que você está dentro de uma família. E na família, na verdade, nem tudo é perfeito, né? Respondendo então a pergunta que eu fiz no começo, nem todas as famílias, na verdade, são perfeitas. A família perfeita que houve foi lá somente de Adão e Eva, né? Então queremos falar um pouquinho sobre conflitos familiares. Alguns conflitos que tem dentro da família. Você sabia que uma terça parte da família no Brasil, ela se decefala, quer dizer, ela se termina, né? Uma terça parte dos casais que começam um relacionamento, ou seja, casam e acabam se separando, acabam terminando em divórcio. E por que isso acontece, né? Onde está o segredo? Por que alguns casais dão certo, outros casais não dão certo? E queremos então falar um pouquinho nessa oportunidade sobre esses conflitos. Por que acontecem esses conflitos familiares, né? E alguns desses conflitos familiares que acontecem, o principal deles é a questão de temperamento, né? Bastante diferença entre temperamento. Por que alguns conseguem se adaptar melhor, outros não? O pai e a mãe têm influência nisso, não tem, né? Vamos estar vendo um pouquinho sobre isso. Outros fatores também que trazem um conflito familiar, né? É a falta de confiança, o tratamento grosseiro e as dívidas, né? Dívidas também, principalmente nos dias de hoje, tem bastante casais, bastantes lares que estão com dívidas, né? E a infidelidade também acaba trazendo alguns conflitos e até mesmo trazendo a divisão, a separação das famílias, né? Lá no Éden, então, quando Deus formou Adão e Eva, lá tudo era perfeito, lá tudo era bom, lá tudo era mil maravilhas, né? Mas o Adão e Eva, eles acabaram vacilando, acabaram falhando e então entrou o pecado. Quando entrou o pecado, então entrou os problemas nos lares, nas casas, então a partir do pecado. Até então era tudo perfeito. Quando então entra o pecado, começa então a entrar os problemas. E claro que entra a morte, entra ali, né, por ali afora, os próprios irmãos acabam se matando. Então esses problemas vêm se dando sequência. Tem alguns conselhos bíblicos, alguns conselhos da palavra do Senhor em que vão nos abrir a nossa mente, nos fazer entender como melhorar, como resolver esses conflitos. Nós estamos vivendo em dias em que as famílias, na verdade, não estão tendo uma certa referência, né? Como assim não tem essa certa referência? Não tem um ponto de partida. Quer dizer, eles começam sem ter um bom exemplo do pai, sem ter tido um bom exemplo da mãe, quando na verdade o próprio pai e a mãe não sabiam qual era o seu verdadeiro papel também, né? E não sabendo qual é o seu verdadeiro papel, não sabe o que fazer.
né? Os papéis precisam ser bem definidos na nossa sociedade, tanto em questão de família, tanto em questões no dia a dia, né? Tudo precisa ser bem definido, tudo precisa ser bem alinhado. Queridos, e trazendo então alguma coisa de conselho para as famílias, quando a carta, ou seja, na Bíblia Sagrada, a carta de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 24 e 25, diz dessa forma assim, deixa eu fazer leitura nele para você entender. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar e purificando com a lavagem da água pela palavra. Mas no versículo 24, diz assim, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seu marido. É um pouco, parece que neste mundo, nesse tipo de ensinamento que nós estamos tendo hoje, se sujeitar parece que não é coisa que soa bem os nossos ouvidos, né? Se sujeitar parece que é uma situação, não, mas eu sou dono do meu nariz, eu me mando, e talvez seja aí realmente a situação em que está acontecendo, né? Se sujeitar não quer dizer que eu preciso exatamente ser mandado sempre por alguém. Não. Se sujeitar é quando eu me sujeito a uma autoridade. Por exemplo, a Bíblia ela coloca como que o marido ele é o cabeça do lar. E o cabeça, na verdade, ele precisa ter noção, saber o que realmente está fazendo. E boa parte dos lares, os maridos não sabem o que está fazendo, né? Não tem uma direção certa. E como não tem essa direção certa, o que acontece? Eles acabam entrando em atrito com a esposa, e aí entra o temperamento. Entra no temperamento, então acaba entrando os problemas, né? Porque ele se altera, ele tem uma dificuldade em colocar aquele pensamento que ele tem, né? Ele tem dificuldade de colocar aquele pensamento, então ele se altera. Ele se alterando, então a sua esposa fica também ali sem ter uma direção certa, ela reage, né? Toda ação ela tem uma reação. E nessa reação, às vezes, acaba dando então os atritos, acaba dando então as brigas dentro dos lares, e a situação às vezes toma uma proporção bastante grande, toma uma proporção bastante elevada e acaba muitas vezes chegando até mesmo uma separação, né? Então nós ter um controle do nosso temperamento é muito importante, muito importante. Nós estamos trabalhando até os dias, ou seja, todos os dias, nós precisamos trabalhar em relação ao nosso temperamento, né? O nosso temperamento. Nosso temperamento, ele precisa ser mudado, ele precisa ser cuidado todos os dias, né? A Bíblia tem conselho também para o nosso controle do nosso temperamento. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5 ali, ele fala sobre os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, na verdade, é o domínio próprio. E nós ter domínio próprio, às vezes, é bastante complicado, né? Por exemplo, quando Tiago, né, escreve na sua epístola também, o Tiago diz que a língua ela é como um pequeno leme que ela controla um navio de um lado para o outro. Ele fala também que a língua é como se fosse uma pequena fagulha em que um grande bosque incendeia, né? Então, nós ter o controle próprio, este domínio próprio, ele é bastante difícil de se ter, mas é um dos segredos em que nós precisamos entender para poder ter uma família abençoada, um lar abençoado e onde a presença de Deus vai estar lá dentro, né? Estamos começando hoje então uma série
em que vamos estar falando sobre conflitos familiares, né? Depois vamos estar falando numa próxima oportunidade aí sobre a falta de confiança, né? Vamos estar tratando somente sobre o tratamento grosseiro, dívidas, né? Que é um assunto muito importante, dívidas. Então acompanhe-nos, acompanhe o nosso canal aí, né? E queremos te convidar você para deixar o teu joinha, deixar a tua curtida, o teu gostei aí, né? Deus abençoe a tua vida e queremos que a tua família seja uma família abençoada, mesmo que não seja uma família perfeita, mas estamos em busca desta perfeição, principalmente com Jesus ao nosso lado, né? Não esquece de deixar teu joinha, o teu gostei aí.